16, versículo 4, 5, versículo 15, 17, 18 ao 22. Juízes, capítulo 16. Queria só pedir ao irmão do som para me dar um pouquinho mais de retorno, por favor. Abrir um pouquinho aqui para mim. Isso. Capítulo, mais um pouquinho. Capítulo 16, o prazer em rever a Flávia, o Wesley, ao Flávio, né? Eu te chamo de Lúcio, esqueci teu nome, cara. Ao pessoal lá de Iuna, já tivemos lá, pregando na vigília lá, o Felipe. Felipe me deu uma das maiores honras do meu ministério. Eu tive a oportunidade de celebrar o casamento dele. Cadê a sua esposa? Tá aí? Ah, tá lá. Ah, viu? Deus abençoou o cara, né, rapaz? Ainda bem que as escamas não caíram antes do casamento, senão ela tinha. Mas Deus abençoe vocês, são um casal de amigos. A gente tem uma liberdade, um carinho muito grande, tá? Deus te abençoe. E o filho, quando é que vem agora? Ah, tá. É assim mesmo. Quem achou o texto? Aos obreiros aqui, pastores, presbíteros, Deus abençoe a todos. Depois disto, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, e com que poderíamos assenhorar-nos dele e amarrá-lo, para assim o afligirmos, e te daremos cada um 1.100 moedas de prata. 15. Então ela disse: como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força. 17. Descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe, e se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os mais homens. Vendo Dalila que já lhe descobrira todo o seu coração, chamou e enviou os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram dinheiro na sua mão. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem, e rapou-lhe as 7 tranças do seu cabelo, ou do cabelo da sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda desta vez como antes, e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele, lhe arrancaram os olhos, e fizeram-no descer a casa, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo no cárcere, e o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer, como quando foi rapado. Amém? Vamos, seu assento aí, dá um grito aí, eu quero saber se está vivo. Eu sei que vigília, quando vai dando 3 horas da manhã, a luta é contra a carne, porque nem o diabo consegue ficar acordado tanto tempo. Então você vai lutar contra você mesmo. Está ouvindo não? O pessoal ali atrás não está ouvindo. Então você vai lutar contra você mesmo, para que você possa receber de Deus toda a revelação da sua palavra. Esse texto bíblico, nós não temos nenhum segredo de poder revelar acerca dele. Esse texto aqui tem um contraste de uma historicidade bíblica concernente a um dos momentos mais negros da história do povo de Israel, que foi o momento dos juízes. A teologia diz que este tempo, o período dos juízes, ela vai desde a morte de Josué até o findar do ministério de Samuel. E a morte de Josué ao findar do ministério de Samuel se passam aproximadamente 320 anos. Então são 320 anos aqui de problema. Pensa em um período em que o povo deu trabalho para Deus,
foi o período dos juízes. Porque o tempo dos juízes, ele é marcado pelo menos por algumas épocas. Épocas que são retratadas através de pelo menos alguns versículos. Vou citar dois. Primeiro, verso 2, capítulo 2, verso 10, que diz que depois da morte de Josué, levantou-se uma geração que não conhecia Deus e nem as obras que o Senhor havia feito em Israel. Que tempo é esse? É um tempo de uma geração com a memória curta. É um tempo de uma geração que não conhecia os feitos do Senhor. É o tempo da geração que não havia saído do Egito, que não havia passado pelo deserto. Uma geração que chegou na terra prometida e a única coisa e conceito que eles tinham dentro da liderança de Josué era possuir a terra. Mas o contexto do livro de Josué também fala-nos que esta geração não conseguiu conquistar a terra por completo. Fizeram alianças com os povos cananeus. E dado a isto, os cananeus se tornaram oposição contra o povo do Senhor. E esta geração, que não é a geração que saiu do Egito, que não é a geração que passou pelo deserto, é a geração que não conhecia a Deus, porque vivia somente das lembranças dos seus pais. Então eu queria que você entendesse pelo menos uma verdade aqui. Uma geração que chegando, uma geração que caiu de paraquedas, uma geração que não se esforçou para conquistar, uma geração que não perdeu tempo para poder possuir. É uma geração que ganha herança como se fosse mesada de pai. E tudo que você ganha fácil, você perde fácil. Deus te trouxe aqui para que você tenha a noção de o que é guerrear para conquistar alguma coisa. Porque vitória não é para quem quer, vitória é para quem corre atrás. Por quê? Porque Deus não quer que você receba nada no seu colo de graça. Pastor, mas Deus me deu uma chamada, Deus falou que eu vou ser grande, então para de acordar meio-dia e vai correr atrás do seu prejuízo. Pastor, mas Deus me disse que ia me dar. Deus vai te dar desde o momento em que Ele enxergar que você está se esforçando para receber. Então esta geração memória curta provavelmente seja uma geração que esteja influenciando a minha geração. Uma geração que deixou de ter uma referência espiritual. Uma geração que tem saudade dos heróis que Deus havia levantado na antiguidade. Uma geração que não tem o norte. Mas eu quero profetizar a você que Deus vai lhe dar uma direção. Morte de Josué, memória curta, não é comigo. Eu entendo muito bem as benesses de Deus, os feitos do Senhor. Ninguém está aqui para receber nada de Deus, porque todos nós entendemos que tudo que precisamos Deus já deu para a gente. Então nós estamos aqui entendendo que Deus gosta de crente que seja grato. Pastor, então na prova tem uma adversidade, então se alegra, porque a prova é temporal, a prova é passageira, e a prova ela é extremamente pedagoga. Ninguém sai da prova pior do que quando entra, você sai sempre melhor. Então não tenha memória curta, entenda que as benfeitorias de Deus têm alcançado a sua vida, apesar de você não ter feito nada por isso, mas Jesus já fez tudo por você. Então se alegre. Porta fechou, se alegre, porque Deus está provendo coisas para você. Pastor, a namorada me abandonou. Glória a Deus. Na realidade ela não te abandonou, foi Deus que te livrou dela. Pastor, mas o namorado foi embora. Foi não, Deus está te livrando daquele traste. Tem coisas melhores para acontecer na sua vida. Pegou essa? Não, dá um grito de glória a Deus. Pegou essa? Pastor, mas eu estou vivendo um momento delicado. Um momento delicado todos nós vamos viver. Mas existem momentos que você precisa amadurecer. E Deus te faz amadurecer assim, te livrando da síndrome de Peter Pan, desse corpo de homem, essa cabeça de menino. Porque para beijar na boca é homem, mas para tomar atitudes é menino. Para ser crente é menino, mas para abaixar é homem. Eu estava estacionando o carro ali, o que eu vi de jovens agarrados aí, isso aqui parece até baile, porque um montão de gente agarrado ali, beijando. Você não veio aqui para namorar, você veio aqui para buscar o noivo. Pegou essa? Você veio aqui nesta madrugada para buscar o noivo. Então se tem uma gatinha aí, pastor, mas está me dando molinho, então expulsa aqui esse demônio. Porque se alguém está te dando mole dentro de uma vigília dessa, só pode ser demônio querendo te afastar da presença de Deus. Agora fica comigo aqui, porque Deus vai te dar uma palavra que vai mudar a sua vida. Quer ver? Quer ver a palavra? Quer ver? Quem está na prova não é quem está solteiro, é quem casou errado. Você está aguardando no Senhor. Espera, Deus vai dar o melhor. Segura a mão desse crente que está do teu lado, diga para ele: acorda, meu irmão, Deus vai te dar o melhor. Dá um grito de glória a Deus para ver se tu está acordado.
prova porque eu não beijo na boca? Tá não, meu irmão. Você ainda tem poder de decisão. Escolhe a varoa. E quer saber de um segredo? Fale, quero. Fale, quero. Quer saber de um segredo? Fale, quero. Escolhe alguém que seja mais crente do que você. Se vier com esse negócio de ficar alisando a perna, bate na mão e diz, sai pra lá, capeta, mulher de Potifar. Memória curta. Outra geração dentro desse período é do capítulo 21, verso de número 25. A geração que não tinha rei. E cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos fazer. Que geração é essa? A geração da anarquia. A geração que não devia obediência. A geração que mandava no seu nariz. A igreja mais espiritual da Bíblia se chama Corinto. E de tão espiritual que eles eram também problemáticos. Tinham todos os dons, mas tinham os partidarismos. Um seguia Paulo, outro a Cefas, e tinha a galera que dizia, não, eu sou de Cristo. Eram os piores. Você conhece essa galera que eu sou de Cristo? Que não deve obediência à liderança? Você conhece? Pregou num congresso, Deus ajudou e agora quer ter assessor. Não devo obediência. Desce do palco que quem tem que ser seu assessor é o Espírito Santo. Não, agora tem que falar com o meu escritório. Vai tomar vergonha na cara que o teu escritório é o céu. Entendeu? É a geração anarquista. É a geração que diz assim, poxa, o meu pastor não me dá honra na minha casa. E a Bíblia diz que o profeta de casa não tem honra. E não tem que ter mesmo não. Se assusta mesmo. Não tem que ter. Eu preguei o Brasil todo, Felipe, como diácono. Como diácono, as pessoas me chamando de pastor, isso não entrava no meu coração. Quando eu chegava na minha igreja, eu ficava sentadinho na cadeira dos diáconos e não tinha oportunidade nem para orar pela oferta. Mas isso me amadureceu. E o Espírito ministrou meu coração. Alguém tem que dizer para você que você não é nada disso. Alguém tem que dizer que você não está com tudo isso. Por isso é melhor sentar para ouvir do que você estar de pé para falar. Pegou? A minha geração é a geração que não tem paciência. É a geração anárquica, porque é aquela geração da calcinha bem apertadinha, aquela barbinha lenhador, é aquela geração fitness, que não estudou teologia, que não se aplicou um seminário, não gosta de escola dominical, não gosta de palavra, mas gosta de marchar e ter agenda. Deus vai te pagar. Segure a mão desse irmão aí que eu tô com vontade. Vai até 7 horas da manhã. Olha para ele e diga, a moda do céu é diferente da moda da terra. Tira a sua mente das coisas da terra. O céu não te mede pela conquista, te mede pela obediência. Se submeta. Que negócio é esse de falar que o pastor não manda em você? Se o pastor que você vê não consegue te controlar, imagine o pastor que você não vê. Por isso que você está na 10ª igreja, só nesse ano. Está pulando de igreja, porque quando não te dão a oportunidade, você pede a carta e vai para outra. Segura. Se não dá púlpito para você pregar, meu irmão, você não tem que ser crente para pregar, você tem que ser crente para ir para o céu. O problema é que a galera está pregando para ter agenda. Você precisa pregar para ganhar almas e guardar a santidade para ir para o céu. Dá um grito de glória a Deus aí que eu não estou ouvindo você agora. Calma que eu vou pegar as irmãs também. Geração da anarquia. Tem gente fazendo até o sinal da cruz. Geração que não tem nenhum tipo de pudor de liderança. É essa geração. Aí sabe o que Deus vai fazer? Problema, adversidade. Já parou para pensar que tem muito problema que você está vivendo e enfrentando, que não é do diabo, é Deus tentando chamar a tua atenção para uma posição? Parou para pensar? Eu preguei hoje na igreja de um amigo nosso,
e disse que o tempo não fez Daniel mudar, porque o tempo para muita gente muda. Você mudou, não mudou? Quando você se converteu, você era uma pessoa, agora o tempo fez com que você... Ah, não, é porque eu estou mais inteligente. Está mais inteligente e mais promíscuo, né? Está mais inteligente e mais profano. Está mais inteligente e mais frio. Porque o tempo te mudou. Você não é mais o mesmo crente do dia do teu nascimento. A bem da verdade, o tempo fez com que você começasse a observar aquilo que Deus te proibia. Ai, me guarda. Diversos juízes, como referência espiritual, Deus vai levantar. E esse juiz em especial se chama Sansão. E eu gosto dele. 12º juiz de Israel. Por que eu gosto dele? Porque é dotado de uma força que nem se a gente passar um ano inteiro na igreja, só pão e água Deus vai dar para a gente. Deus deu para ele e não deu para mais ninguém. E sabe como é que era a força de Sansão? O Espírito de Deus possuía possantemente. É como se Deus viesse nele elevado ao quadrado. Pensa nisso. Que fazia que ele tivesse uma força tão grande que o portão de Gaza, que pesava 3.000 quilos, ele carregou como se fosse um pedaço de isopor. Que 300 raposas amarradas pela cauda, ele fez com que a seara inteira dos filisteus, a colheita de um ano, fosse queimada. Esse é Sansão. Cabra bom, que Deus fez no ventre da mãe. E eu gosto desse Deus que escolhe no ventre. Por que Deus escolheu no ventre? Tem muita gente para Deus usar, mas esse aqui Deus fez com a mão. Porque Deus não usa o que está pronto. Deus gosta de fazer com a mão o que Ele faz. Então segura aí. Muita gente se gaba, não, mas eu tenho 300 anos de teologia. Você pode estudar, se aperfeiçoar, mas isso não te faz pregador e profeta. Porque pregador e profeta Deus faz no ventre. O cara parece que já nasce para isso. Parou para pensar que você toma tanta pancada de tanta gente, mas tu não consegue parar de fazer o que você faz? Parou para pensar que tem gente que vai no Face, fala mal de você, e joga piadinha, e olha para você, finge que não te vê, mas você não consegue largar esse negócio de Bíblia, não consegue largar esse negócio de igreja. Parece que quanto mais você apanha, mais forte você vai ficando. Parece não é assim que acontece. O poder de Deus se aperfeiçoa em fraqueza mesmo. Pegou essa? Se aperfeiçoa em fraqueza. Porque isso está imprimido na tua vida, imprimido na tua alma. Pastor, mas estão me perseguindo, disseram que eu não prego nunca mais. Você já parou para pensar quantas igrejas tem no estado do Espírito Santo para você reclamar de uma porta que fechou? Reclamar de alguém que falou? Para com essa conversa fiada. Deus não te chamou para ser rei de popularidade. Você não está fazendo concurso para Ibope. Você é profeta. E profeta às vezes fala para uma multidão à noite, passa a madrugada inteira sozinho. É Deus que cuida de você, porque Deus só banca quem Ele chama. Ventre da mãe, possuído pelo Espírito de Deus. Mas tem algumas características de Sansão que me chamaram a atenção. Porque durante 20 anos esse cara foi instrumento de bênção, mas não conseguiu ser um instrumento de libertação. Durante 20 anos ele arranca portões como se fosse isopor, mas em um dado momento nem a chave da casa ele tem mais. Parou para pensar? Raciocina comigo. O que tem de gente dentro da igreja que faz tudo menos aquilo que Deus manda. Você faz tudo menos o que Deus mandou, você te chamou para fazer. Aí você fica cansado dizendo, eu estou cansado. Cansado? Lógico que você quer bater o escanteio e correr para cabecear. Você está inibindo as pessoas de tentar fazer do teu lado. Porque na realidade é o velho ciúme da assembleia, né? A gente é assembleano, mas é ciumento. A gente não gosta de ver ninguém crescer do nosso lado. A gente quer matar quem cresce. Se tem um cara que prega mais do que você, tu já fica quase endemoniado, porque cara chegou e cantou, você veio pra cá, deu lugar, rodou, deu peão,
Mas aí alguém depois de você pegou o microfone, a igreja explodiu, pronto. Você está oprimido, sai do culto, vai beber água, diz que Deus não está com você. Ei. Você não tem certeza de quem te chamou, não? Seu ministério vai parar porque um dia não deu certo? Vai parar de pregar porque um dia o povo não deu glória a Deus na mensagem que você pregou? Esse é o problema. O cara que faz muita coisa, menos do que foi chamado para fazer. É por isso que ele está tentando desistir. Você está envolvido com muita coisa que Deus não botou na tua mão. Porque na realidade você está querendo abraçar a igreja inteira com medo de alguém crescer. O efeito Barnabé não funciona mais para muita gente. Sabe como é que é o efeito Barnabé? Barnabé descobriu Saulo. E quando ele descobre que Saulo, que depois é Paulo, tem mais potencialidade do que ele se afasta. A Bíblia perde pelo menos 2 capítulos com Barnabé. Mas Paulo escreve 13 epístolas. Pegou ou não? O problema é que você não entende que quando Deus coloca alguém bom do teu lado é para que você descanse. Porque o sucesso do teu discípulo é o teu descanso. Mas a gente não. Quando alguém sola no grupo melhor do que você, tem que arrumar um jeito de matar. Tem que tirar, porque o holofote é só meu. Só eu que brilho, só eu que canto, só eu que falo, só eu que prego, só eu. E Deus está dizendo, deixa de ser besta. Botei aí do teu lado para você descansar. Para você. Porque o louvor aqui não é teu, é da igreja, do Senhor, é Ele que tem que ser adorado. Dá um grito de glória a Deus aí. A partir deste princípio, Sansão vai desenvolver alguns problemas. Alguns. Que eu vou citar pelo menos 4 ou 5 no máximo aqui. Primeiro problema que eu julgo ser grave sobre Sansão é que Sansão é um ótimo crente com um péssimo temperamento. Não, isso aqui não é para essa igreja não. Provavelmente para alguém que está assistindo na internet. Você conhece gente assim? Que é pentecostal até o tutano do osso, mas não tem temperamento controlado. A mesma proporção que marcha na terra, bate porta na cara do pai. A mesma proporção que fala xarabacaia, xinga palavrão, você conhece. Aqui não tem não, mas você conhece. Por quê? Porque Sansão tem um defeito grave. Todas as vezes que alguém pisa no calo dele, ele fica irado, com raiva. Deus tem um problema com a gente. E o problema que Deus tem com a gente não é com os nossos pecados, porque pecado Ele perdoa quando é confessado. Deus não tem problema contra o diabo, porque ele já está derrotado. O problema de Deus com a gente é quando a gente não muda, quando a gente permanece crente com comportamento de ímpio. Sabe por quê? T.D. Jakes vai dizer uma verdade, ele diz assim: é normal você conhecer pessoas que sejam nascidas de novo, mas que sejam péssimos filhos. Nascidos de novo, péssimos maridos. Nascidos de novo, péssimas esposas. Por quê? Porque quando você se converte, seu espírito nasce de novo, mas a tua alma é a mesma. E o problema de alma, a gente não resolve marchando com varão, amassando barro, cortando cana, atendendo telefone. Problema de alma, a gente não resolve com louvor. Se você se sente bem com louvor, lamento te informar que você está recebendo algo que não é para você. Problema de alma não se resolve com culto enfurnado na igreja, porque o culto não é para você. Não é para você vir medir, não, hoje o culto foi bom, não, ontem foi ruim, não, amanhã vai ser melhor. O culto não é seu, quem tem que medir o culto é Deus, porque o culto é para Ele. O que é que resolve o problema de alma? Tudo aquilo que você não gosta. Marcha aí agora com a Bíblia. Pula aí. Como é que pula? Se a Bíblia é martelo. Como é que pula? Se a Bíblia é água. Se ela é fogo.
quer mudar da alma, quer transformar a sua alma, doente, sádica, cheia de enfermidades, permita que a palavra entre, permita que a palavra mexa, permita que a palavra alcance, permita que a palavra faça morada, permita que a palavra seja uma semente, permita que a palavra cresça, permita que a palavra te mude, permita que a palavra seja fel, quando você engole mais mel, quando vem ao estômago, permita que a palavra faça o que ela é apraz, permita que a palavra te mude, porque se você não consegue mudar, é porque a palavra não faz efeito. Continua o mesmo fofoqueiro, porque quem convive contigo sabe que se entrou para a igreja não mudou nada. Entrou para a igreja e continua a mesma coisa. Temperamento ruim. Porque sabe que você está nervoso, é só olhar para você, precisa nem Deus revelar. O semblante muda, igual Nabucodonosor, ficou com raiva do moleque. Quando você não está gostando das coisas, parece que a bomba está explodindo. Sabe o que é isso? Falta de temperança. Porque o que te leva para o céu não é machar com varão, é o fruto do Espírito, que a gente tem dificuldade de desenvolver. Porque a gente não gosta de ler a Bíblia. Assembleano tem dificuldade de ler, porque é mais fácil. Segure a mão desse irmão, diga para ele: controle esse temperamento. Diga: domina esse temperamento, porque senão teu temperamento vai dominar você. Você conhece crente assim? Tem gente que já é tão descontrolado que faz marido passar vergonha na frente de todo mundo. Tem gente que é tão descontrolado que faz a esposa e os filhos passarem vergonha na frente de todo mundo. Tem gente que diz assim: você não sabe com quem está mexendo. Você pensa que eu sou crente, sou bobo? Sou Paraíba, hein? Ai, 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 ai. Ela vai ver com quem ela está falando. E agora tem os crentes temperamentais e covardes, porque não tem coragem de falar na cara, fica postando na internet. Quer saber de um segredo? Bom é que poste mesmo. E mesmo você sabendo que é o seu respeito, fique tranquilo. Porque isso é sinônimo de respeitabilidade. Quando a pessoa perde o respeito, ela fala na cara. Mas quando te respeita, fala por trás. Sumiu o aleluia desse povo aqui, só aqui que está dando. Cura teu irmão, diga para ele: controla seu temperamento. Segundo problema que eu entendo de Sansão, além desse temperamento que fazia ele fazer besteira, é que Sansão é flex. Quem é homem sabe essa linguagem. Flex é um carro álcool e gasolina. Ele pega os dois combustíveis. Agora tem o tetra fuel, né? Que vai gás também. Eu não sei porque que é tetra, porque tetra fala de 4, mas só é 3 combustíveis. Você conhece gente assim? Por quê? 2. Sansão tem desejos incontroláveis da sua carne. Ao mesmo tempo que ele está muito crente, ele está muito ímpio. Ele vem para uma vigília como essa, ele passa a madrugada inteira crente. Mas quando acaba a vigília, que ele liga o WhatsApp, ele fica ímpio. E o problema não são esses que se transformam lá fora, é esses que vêm como ímpio para a igreja. Posso falar tudo? Vai ficar com raiva de mim, não? Que fique. Tem gente que a gente tem que ficar assim. Tem irmã que a gente tem que... Reflexo. Eu fui pregar numa vigília no Rio de Janeiro, escuta essa. Essa vigília maluca, eu era muito mais maluco, fui pregar. E o povo pegando fogo, daqui a pouco veio uma irmã. Pá, pá. Eu falei, vai dar ruim. Vai dar ruim porque ela tinha um corpo bacana e ainda estava com aquele negócio, tomara que caia. Wesley, a mulher, ó. E pluf,
Eu falei, ih, meu Deus, eu olhei pro DJ e falei, rapaz, bota um paletó. Ele disse, eu quero. Porque tem uma coisa que a gente deixou de falar na igreja, que a gente precisa falar, chamada pudor. E não adianta o teu vestido estar lá no chão. Você não entendeu que a moda da terra é diferente da moda do céu? Você não entendeu que você não está leilão, o preço já foi pago, você tem dono. Dá um grito de glória a Deus aí ou acabou? Cara, é flex. Fisicamente forte, mas moralmente fraco. Tem um segredo. A perturbação do diabo não é com aquilo que você tem, é com aquilo que você é. Ele quer denegrir a tua moral. Quer fazer com que mulher se pareça com homem e homem se pareça com mulher. Quando Deus apresentou Jó, antes de Deus falar o que Jó tinha, Deus falou o que Jó era. Porque Deus não tem problema com aquilo que você tem. Porque para ter tu não precisa ser crente. Para ter carro novo não precisa ser crente. Para ter casa boa não precisa ser crente. Para ter iate na praia você não precisa ser crente. Agora para ir para o céu tu precisa. Para ir para o céu. Fica se gabando que Deus está te abençoando, que Deus está te dando, que Deus está te falando. Você não entendeu? Que a melhor forma do diabo te prender na terra é fazer com que você se consuma com aquilo que tem aqui. Você está tão preso naquilo que tem aqui, faz campanha de tudo quanto é tipo de envelope, e você esqueceu do que tem lá. E para chegar lá, às vezes você precisa perder o que tem aqui. Porque o evangelho do reino se dá a partir da perda. Se você quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Sumiu, aleluia. Terceira coisa. Segura a mão desse irmão, diga para ele, cuidado que o diabo quer acabar com a sua moral. Quer denegrir a tua imagem, quer fazer você perder a autoridade, quer fazer você perder a credibilidade. Deus te trouxe hoje aqui para te amassar e te fazer de novo. Se tem alguém interessado em que você se erga, esse alguém está aqui, se chama Jesus. Sabe qual é? Posso te dar uma palavra? Deus nunca vai te perder para Satanás. Ele te prepara e te leva para o céu, mas para o diabo ele não te perde. Por isso ele te trouxe aqui para possuir a tua vida, te encher do Espírito Santo. Tem muita coisa que você não fez e Deus vai te ajudar a fazer. Então levanta essa cabeça, muda de vida. Terceira coisa, isso aqui também não tem aqui, é lá em Caxias, onde eu moro. Sansão tinha uma péssima mania de escolher seus maus amigos. Ele era cheio de amigos que não valiam nada. Pastor Mark Anderson disse uma verdade. Ele disse uma frase que eu amo muito essa frase. Ele disse assim: o meio que você vive diz muito a respeito daquilo que você busca. Pegou? Quer ser crente? Anda com profeta. Quer desviar da igreja? Continua saindo sexta-feira pro happy hour. É só voz e violão, não faz mal para ninguém. Tá bom, mas daqui a pouco tem uma caipirinha sem álcool. Aí ficou sem graça, sem álcool, você bota só um pouquinho de vodka, porque não vai fazer mal. E o diabo está tirando você da igreja aos poucos, por causa das companhias.
Se tem uma ave nobre que a Bíblia compara a gente, é a águia. E eu gosto disso. Porque se você é uma águia, não dá para voar perto de pardais. Porque alguma coisa errada está acontecendo. Ou o pardal, que eu acho impossível, está voando alto, ou a águia resolveu. Aí fica bacana, você é uma águia voando alto, porque só vive se relacionando com o pardal. Vida não cresce, ministério não rompe, porque você resolveu andar com o pardal. Deus não te abençoa, a porta não abre, porque você está se relacionando com o pardal. E Deus já falou contigo, sai de perto dessa turma, eu não quero você com turma. Sai de perto dessa galera da fofoca que vive falando mal de igreja. Sai de perto disso. Sai de perto desses caras que ficam falando mal de pregador, de pastor de igreja. Sai de perto disso. Mas o problema... posso falar? Vou falar um negócio aqui. Eu fui pregar no carnaval. Eu pedi a Deus que me desse um tempo de folga para passar com a família. Quinta-feira, no carnaval, eu fui para Arraial do Cabo. Coisa chata. Minha família estava lá, esposa, filhos, família toda. Eu fui para lá ficar até o sábado, porque domingo eu tinha compromisso. Quando eu cheguei lá, Arraial do Cabo, aí tem Cabo Frio, aí a Cabo Folia, muita gente conhece no Rio, e o pau quebrando mesmo. E conheci muito crente, tinha muito crente lá, porque eu prego muito naquela região. E sabe qual é a moda dos crentes? A moda inventada por Babilônia? Cerveja sem álcool. E um montão de crente, e aí pastor? Tem álcool não, hein? Fica tranquilo. Ei, beleza. Aquela parte da Bíblia da aparência do mal não existe não. Porque uma cerveja sem álcool é tão sem graça que quando eu bebia sem álcool não prestava. E depois que você sente o gosto da cevada, o negócio é botar álcool mesmo, se arrasar, beber, cair e levantar. Pegou não? O pior não era a galera da cerveja sem álcool, era a galera do bloco gospel da Anitta. Prepara, chegou a hora do bonde das senhoras. E a galera até o chão, ó. E na igreja fica com a cara de mocorongo para dar glória a Deus, né? Mas na farra, ninguém está vendo não, o pastor não está vendo não. Vem, vai no chão. É por isso que chega aqui, está gelado, está frio. Não entendeu porque o Espírito se afastou de você. Não entendeu porque Deus não te usa do jeito que te usava. A revelação não vem. As coisas de Deus não vêm. Porque você está tratando o que é profano como se fosse santo. Cuidado com os teus amigos. Ande com gente crente. Ande com gente que ainda entende que o céu é uma realidade. É para lá que você vai. Se tu estiver do lado de alguém que não acredita no céu, sai de perto, porque isso é enviado de Satanás. Segure a mão desse irmão, diga para ele: eu vou selecionar melhor as minhas amizades. Diga, fala para ele: eu vou selecionar melhor as minhas amizades. Vou largar, vou parar com essa palhaçada de andar do lado de crente falso, de crente mentiroso. Eu vou selecionar melhor as minhas amizades. Vou parar de andar com essas meninas que só ficam falando dos garotos da igreja. Eu vou parar de andar com esses meninos que só ficam falando da silhueta das garotas da mocidade. Eu vou parar. Eu vou andar com gente que é santo. Porque quem é santo santifica-se mais. Tem alguém crente aqui? Quarta coisa. Aqui mora a mensagem. Isso vai culminar em um Sansão que não vai levar Deus a sério. Sansão vai conviver com o santo e o profano numa linha bem estreita. E um dos pais da igreja, fazendo um comentário acerca de avivamento, que é aquilo que a gente busca numa madrugada dessa, ele disse o seguinte: que avivamento não se mede na quantidade daquilo que você tem de Deus, mas se mede na quantidade de que Deus tem de você. Porque ter de Deus todo mundo tem, o problema é Deus ter da gente. Não é? Entendeu essa? Ter de Deus tem. Para dar um cisco aqui, você pá, é fácil.
Mas o problema é Deus ter de você quando o culto acaba. Porque Deus não mede a gente quando a gente sobe na igreja. Quando a gente vem para o templo, Deus nos mede depois que o culto acaba. O cara que subiu para Jericó, na parábola do bom samaritano, ele não se perdeu na ida, se perdeu na volta. Porque Deus te mede quando você volta, não quando você vem. Sumiu. Para vir para a igreja, você sabe a roupa do culto, quem vai pregar no culto, quem está no cartaz. Você sabe a hora que você vai sair do culto, mas o problema é exatamente esse. O que você vai fazer depois que o culto acabar? Tem gente que vai sair do culto dizendo, eu nunca mais vou pecar. Aliás, eu vou orar para que peque menos. Mas tem outros que vão entrar aqui e sair. Ela vai pegar o zap, vou dormir na tua casa hoje, tá? Eu descobri o seguinte, que a única coisa que impede a presença de Deus sobre a gente não é pregador, é pecado. Já participou de cultos amarrados? De que a gente toca a sanfona, toca o pandeiro e põe a Flávia para cantar e bota na Paula e Marcelino que vem rodando e a coisa não flui? Porque Deus não é louco de manifestar a glória quando o anátema está escondendo coisas no arraial. Segura a mão do teu irmão, diga, Deus te trouxe aqui para te fazer profeta. Diga no ouvido dele, diga, Deus te trouxe para te fazer profeta. Diga, essa palhaçada tem que acabar. Diz para ele, essa palhaçada vai ter que acabar. Mais alto, diga, essa palhaçada vai ter que acabar. Então leva Deus a sério. Começou a brincar com Deus quando se apaixonou por uma mulher filisteia. E que os filisteus fizeram emboscadas e acabaram assassinando tanto a sua esposa quanto o seu sogro. Sansão do capítulo 16 é diferente do Sansão do capítulo 14. Porque no 16 ele é um viúvo carente. Com 20 anos de ministério. Que a brincadeira dele começa quando ele encontra o leão no meio do caminho, porque todo herói vai encontrar com o leão no caminho. E o problema é o que é que você vai fazer com o leão. Davi matou o leão e de recompensa recebeu força para matar o urso. Mas Sansão não. Ele matou o leão, foi à casa da sua esposa e retornou. O mesmo leão estava morto no caminho, com mel na barriga. E uma coisa que o nazireu não podia fazer era tocar no leão morto. Mas ele vai quebrar o voto do nazireado, porque ele encontrou na barriga do morto alguma coisa para suprir a sua carência. Porque coisas mortas produzem mel na barriga. Você sabia não? Pegou não? Coisas mortas produzem mel. Porque esse Sansão teve força para matar o leão vivo, mas vai morrer para o leão morto. Porque se o leão está morto, tudo que ele produz te faz morrer também. E infelizmente o diabo colocou no seu caminho alguma coisa morta que está fazendo você perder a vida. Posso te dar uma palavra? Até quando você vai beijar na boca de uma pessoa que não é sua? Leão do meio do caminho. Até quando você vai desejar alguma coisa que não é seu? Leão do caminho. Você não está entendendo que você está perdendo para coisas mortas? Você tem força para matar o leão vivo, mas está morrendo para ele morto. Quer uma palavra? Se já terminou o relacionamento, deleta o telefone, deleta o número, tira do zap, tira do Face. Porque tudo aquilo que a gente mata, mas continua deixando à vista, é porque a gente tem desejo de usar de novo. Sumiu, aleluia? Eu fico com o pé atrás. Eu fico com o pé atrás dessa galera que vive de passado.
Vamos trazer na igreja hoje um camarada que tem um testemunho que era ex-traveco, era ex-isso, era ex-bicheiro, era ex não sei o que, ex-matador. E o cara fica o tempo inteiro falando o que ele era, como se sentisse prazer. Porque não matou o leão. Quer saber do meu passado? Pergunte para Deus. Se ele não falar, eu também não digo. Sou crente. Vou usar a postura da Helena Raquel. De onde você veio? Da igreja. Quem você é? Crente. O que você faz? Sou crente. Para onde você vai? Vou para o céu, porque eu continuo crente. Acabou. Agora viver de leão morto. Segure a mão desse crente, diga para ele: mata esse leão, mas joga ele fora do caminho. Tem gente que está perdendo para coisas mortas. Você não entendeu que o diabo pegou a tua fraqueza? Está pedindo socorro pela alma. Porque parece que Deus nem ouve mais o grito. E o pior não é esse. O pior é que Sansão tem acesso ao leão. Olha para o seu irmão, para ele não dormir, diga para ele: nem tudo que você tem acesso você pode tocar. Sabe qual foi o problema do jardim, do pecado de Eva? É porque ela teve acesso. Porque Deus nunca vai te limitar. É graça, é misericórdia. Deus te instrui, não vai por ali que você perde, não vai por ali que é maldição. Mas se você pensa que ele vai mandar um varão lá dizendo: não toca, a liberdade é sua de escolha. Porque nem tudo que você tem acesso você pode tocar. Então não se contamine. Posso todas as coisas, pastor, naquele que me fortalece, mas nem tudo lhe é lícito. Sou crente, sou pentecostal, canela de fogo, o que você quiser, mas nem tudo você pode. É o Espírito que te usa na igreja. Ele te usa também para escolher as roupas que você veste. Porque tem gente que tem roupa para vir para a igreja, outra roupa para ir para o calçadão, uma roupa para vir para cá, outra roupa para ir para o shopping. Tira esse leão da tua armário. Por a mão do teu irmão, diga para ele: se livra do leão, porque ele vai se livrar de você. Porque você perder para alguma coisa viva, bacana. Agora um crente perder para alguma coisa morta. Pergunte-me o que é isso. Pergunte o que é isso. Carência. E se você não entende que a tua carência não é um beijo na boca, não é mais dinheiro na conta, mas é a presença de Deus, cuidado. Se você não entende que o seu ministério não é medido por agendas abertas, convites que você recebe, cuidado. Se você está menosprezando a sua vida cristã, porque alguém não está te vendo na igreja, cuidado. Se você acha que é o último biscoito do pacote, por isso fica pelos cantos, chorando copiosamente, cuidado. Porque se você não sabe quanto custa teu ministério, Dalila sabe quanto ele custa. Por isso ela está recebendo 5.500 moedas de prata. 1.100 moedas por cada província. 5 províncias, 5.500 moedas. É dinheiro a dar com pau. Por quê? Porque se você não sabe quanto vale o teu ministério, o diabo sabe quanto ele custa. Você tem que decidir se você tem preço ou se você tem valor. Pergunta esse irmão, diga para ele: você tem preço ou você tem valor? Porque tem gente que acha que a fidelidade vai até quando alguém para com um carrinho rebaixado e dá uma buzinadinha, aí acabou. Alguém acha que a fidelidade vai até quando uma menina com um corpo bacana chega perto dele e diz: e aí, José? Mas tem outros que entendem que nenhum preço que for pago pode ser maior do que o valor que já foi dado a você. Bate no peito e diga assim: diabo, eu tenho valor. Porque o preço já foi pago, já está tudo consumado, acabou, a conta foi paga.
Sansão é carente, atrás de alguma coisa que supra a sua carência. Olha para mim. E a partir desse momento, Dalila vai receber dinheiro e vai persuadi-lo. Olha para mim. Como eu disse que Sansão tem um péssimo temperamento, ela vai jogar com os sentimentos. Vai irritar. Você não diz que me ama? Então conta teu segredo. Você não falou que o teu coração está comigo? Então conta o teu segredo. E como você não controla o temperamento, você acaba falando que você não deve. Sansão, no verso 17, de tão irritado que fica, vai dar a Dalila aquilo que ele nunca poderia dar: coração. E eu sei por quê, pergunte por quê. Porque Dalila teve acesso àquilo que não deveria ter. E o problema aqui não foi o corte do cabelo. O problema foi acesso à mente. Porque ela deitou Sansão no colo e começou a fazer carinho. Porque se Dalila ganhar a tua mente, ela vai ganhar as tuas tranças. Estou sentindo Deus aqui. Segura a mão do teu irmão, diga para ele: cuidado com a tua mente. Porque Dalila, antes de tomar a tua força, ela entra na mente. Parece que foi ontem. Porque você não tira da mente. Ela ganhou a tua mente. Parece que foi ontem uma situação que já tem 2 anos. Levante a tua mão direita. Bota a mão nesse cabeção. Diga assim: Jesus, blinda a minha mente. Posso falar? Vai melhorar. Posso falar? Olha aqui. Dalila para mim não é uma mulher. Me perdoem, senhores. Dalila para mim é um espírito. Ela só vai aparecer na história para tirar a força de um vencedor. Você não entendeu que isso aí é muita areia porque o caminhão tu está crente, buscando, se enchendo de Deus. E apareceu uma Dalilona. E quer ver como é que ela aparece? Dalila, antes de derrubar Sansão, Felipe, vai aprender a falar o idioma dele. Porque Dalilas, que não é homem nem mulher, é um espírito. Muda de lado, entra para a igreja, levanta até a mão e dá glória, para te arrancar da presença. E sabe qual é o problema? Se mexer na tua mente, você não consegue dormir sem pensar. Está mexido por dentro. Aí, como é que eu queria pregar antes de 3 horas? Está mexido. Vou ficar louco se eu não ligar. Deixa eu ver aqui. Vou esperar ele me ligar primeiro. Vou esperar ela me ligar. Espera, não espera. Ligou. E do outro lado a voz diz: e aí, gatinha? E aí, gato? E você um tempão sem dar um beijo na boca. Porque se tem uma coisa que não se converteu em você, foi os seus hormônios. E Dalila sabe como é que alimenta isso. Aí você está correndo o risco de se casar antes do tempo, porque tem que assumir um filho antes do tempo. Você está correndo o risco de envergonhar a igreja, envergonhar você, envergonhar seus pais. Porque você não entendeu que Deus está preparando o melhor para você. Você não entendeu que a casa de Potifar não é o lugar que você tem que reinar, José. Deus te prometeu o Egito. Então bota para fora a mulher de Potifar da tua vida. Coloca para fora a Dalila da tua vida. Fala para essa Dalila: vai catar coquinho lá na ilha de Pátimos, porque eu sou de Jerusalém, eu sou crente. Sou servo de Deus. Quer ver como é que melhora? Conta teu segredo. Fala para mim. Ah, que isso, Dalila? Vai mais aqui. Aqui, ó. Conta teu segredo. E ele já com raiva dizendo: tá bom.
é que eu sou nazireu de Deus e se alguém vier raspar minha cabeça, eu perderei toda a minha força. Aí Dalila dorme mais um pouquinho, boneco. Dorme, neném, que a Dalila vai pegar. O espírito foi na roça, Satanás vai te cortar. E o mané carente dorme em qualquer colo e dormiu. Olha para mim. E Dalila mandou chamar alguém que trabalha com máquina zero para raspar o cabelo da cabeça. Só que presta atenção no que eu te falo. Olha aqui. As coisas de Deus a gente demora a perceber que elas vão embora. Porque o que fica é só um mecanismo. Talento. Você conhece gente que está no talento? Conhece. Porque é fácil enganar quem é pentecostal. Pentecostal tem muita coisa, menos discernimento. Por isso tem muita coisa no talento. Posso dizer uma verdade? 60% do que fazemos na igreja é puro talento. 40% é unção. Deus pegou você e potencializou o seu talento e te deu graça. Você cantava mais ou menos no mundo. Deus te trouxe para a igreja e potencializou esse talento. Você sabia ler, era desenvolvido. Leu a Bíblia, entendeu? Deus te deu o dom da palavra e potencializou isso. Por isso, a gente não precisa de muita unção para pregar bem e cantar bem. A gente vai no talento. Mas existem níveis do mundo espiritual que o talento não pega. Só a unção. Eu estou cheio de Deus, gente. E a gente fica entendendo quando alguém está martelando. Porque está usando talento. Exegese, hermenêutica. Porque a graça não vem. Quer ver como é que a graça vem? Corta o cabelo. Agora eu vou levantar porque os filisteus estão vindo aí e vou detê-los do jeito que eu detia sempre. E não sabia Sansão que estava careca e que o Espírito do Senhor se havia retirado dele. É triste isso, porque os filisteus vão pegar o Sansão, herói, e vão vazar-lhe os olhos. Ação de recuperação de Deus. Sansão tem um temperamento ruim, e a maioria das pessoas que tem um temperamento maltratado, elas pecam com os olhos. Sansão pecou com ele, então a primeira coisa que Deus vai permitir é que ele perca a visão da terra, para começar a enxergar as coisas. Você não entendeu que quem tira a visão é Deus? Parece até que você virou a casaca. Você está tão cheio de Deus que não tem tempo nem para olhar para o sexo oposto. Mas você não vai namorar não tenho tempo, eu estou orando demais, eu estou buscando Deus, eu estou lendo a Bíblia, eu estou estudando teologia, eu estou fazendo faculdade. E eu quero namorar para casar, não quero ficar de beijinho, namorico de 10 anos de noivado. Eu quero namorar, casar, quero ter a minha vida, quero ter minha estrutura, quero ser crente, quero ser pregador, quero ser pastor. Porque Deus vazou os olhos. Eu não vou dar namoro, eu não vou ficar namorando por aí para dar resposta à sociedade que quer que eu namore, que quer que eu beije na boca, que quer que eu me esfregue, que quer que eu vá para o carro, que quer que eu ponha isso filme, que fique de namoro estranho. Eu não vou dar resposta, eu vou fazer o meu futuro, porque eu sei que Deus só resolve o futuro de quem sabe o seu destino. Eu vou mudar a minha vida, eu vou mudar a minha sorte. A minha família não tem ninguém formado, mas eu vou me formar. Na minha casa não tem ninguém de carro novo, mas eu vou ter. Eu vou resolver o meu futuro. O que você prefere? Ficar beijando todo mundo igual mané? Ou resolver o futuro? Enquanto eles estão beijando, você está resolvendo o futuro. Enquanto tem gente dormindo, babando, acordando meio-dia, que fica até de madrugada jogando PlayStation, você está perdendo noite de sono, porque o dia em que eles estiverem perdendo noite de sono, o dia que eles começarem a perder noite de sono para se interessar por alguma coisa, você está dormindo, descansando, com a sua família, com o seu carro, com o seu emprego, com o seu futuro. Segure a mão do teu irmão, diga para ele: eu estou resolvendo o meu futuro. Diga: não estou cego não, eu estou resolvendo o meu futuro. Olha para mim, olha para mim. Quem se adianta governa.
Olha para mim, quem se adianta governa. Então se antecipe. Para com esse negócio de ser sonhador. Mas como eu queria. Mas como eu desejo. Enquanto você está sonhando, tem gente botando em prática. Tem gente partindo para dentro. Tem gente fazendo acontecer. Ele chamando o medo da gente para fazer acontecer. Olha para mim. Dalila raspou o cabelo de Sansão? Sim. E raspou aqui, ó. Ele perdeu a força? Perdeu. Vai ser amarrado em grilhões? Vai. Mas diga para mim. Raspa a cabeça. Mas se continua a raiz, o cabelo volta a crescer? Volta. Volta. Então Dalila só pode agir até onde Deus permite. Porque pode cortar o que é aparente, mas o que é eterno. O cabelo só volta a crescer se a raiz não for maltratada. E sabe por que o vento soprou, você continuou de pé? Porque você tem raiz. Sabe por que todo mundo fez macumba evangélica para tu sair, largar tudo e você continuar de pé? É porque você tem raiz. Essa raiz que você tem é história. Tu não caiu de paraquedas. Ai, talamanda. Você não caiu de paraquedas. Você tem história, você tem raiz. Você não está aqui simplesmente para passar o tempo. O diabo te maltratou, está tentando te assolapar. A vida te maltrata, as coisas não acontecem. Mas você tem raiz. E quem tem raiz, antes de crescer para cima, cresce para baixo. Eu estou sentado, eu estou cessando. O vento que sopra. Olha para o seu irmão segurando a mão dele e diga: cuide da tua raiz. Diga mais alto, diga: cuida da tua raiz. Grita no ouvido dele e diga: cuida da tua raiz. Cuida da tua história com Deus. Você não chegou aqui por causa da modinha. Você tem joelho, você tem tempo de oração, você tem tempo de voo com Deus. Deus te abraçou, Deus cuidou de você. Cuida da sua raiz. Dá um grito de glória para só ver se você está vivo. Olha o que nobre, olha o filezinho. Todo nazireu tinha tranças feitas pelo sacerdote ou pelos seus pais, para que fosse aprovado diante da lei dos homens. Quando Dalila raspou, ela fez com que Sansão perdesse as suas tranças. Mas o verso 23 diz que o cabelo da cabeça de Sansão voltou a crescer. Ora, calma aí. Por que Deus não fez voltar a trança, mas fez voltar o cabelo? Porque o cabelo fala do embaraço que o homem faz para marcar você. Aí Deus permite que o próprio homem corte o seu cabelo para que ele deixe o cabelo crescer de volta sem embaraço. Sabe o que Deus está dizendo a você? Que a partir disto que parece ruína, mas na realidade é o seu tratamento, o cabelo volta sem embaraço. Tudo que te prendia, te amarrava, tudo que te deixava embaraçado, o Espírito de Deus vai deixar sem embaraço. Tudo que não deixava você correr, andar com mais facilidade, Deus vai arrancar os cabelos das tranças, as tranças do cabelo, e fazer voltar um cabelo liso, bom. Segura essa, porque o intuito de Deus aqui é arrancar da tua vida o embaraço que alguém fez. O homem embaraçou por fora, mas o Espírito está desembaraçando aqui por dentro. Segure a mão desse irmão. Diga para ele: parece que eu vejo, mas eu não posso ver. Mas eu sinto que o cabelo da cabeça está voltando a crescer. Diz para ele: sabe por quê? Porque quando o cabelo cresce a gente não vê,
mas a gente sente. Diga, quando o Espírito de Deus volta, a gente não vê, mas a gente sente. Diga para ele, eu estou sentindo que o que Satanás tentou roubar de mim, Deus está fazendo retornar novamente. Você sente que essa madrugada Deus vai fazer a força voltar? Você sente que a macumba não pegou em você? Você sente que aquele evangelho podre de gente que te persegue não pegou em você? Que palavras malditas não pegou em você? Que palavras de maldição não pegou em você? Que os embaraços da vida não pegou em você? Você sente que Deus está voltando a tratar com você como há muito tempo Ele não tratava? E você não está vendo, porque Deus não precisa ser visto, mas Ele quer ser sentido. Que Ele está voltando como a glória voltou para a segunda casa e foi maior do que a primeira. Você entende isso? Que na maneira que Deus te usava, se prepare que Deus vai te usar mais ainda. Você entende isso? Que se o diabo disse acabou, Deus está dizendo é agora que começa. Entende isso? Que o diabo fez de tudo para te derrubar, mas Deus te trouxe na vigília para te tratar. E falou, eu vou te levantar de novo, eu vou te usar de novo, eu vou te levantar. Mão desse campeão, diga para ele, sabe o que é isso? Deus não abre mão de você. Diga, Deus não abre mão do teu ministério. Deus não abre mão da tua chamada. Pastor, mas Deus pode botar outro no meu lugar, tá bom? Deus pode até botar, mas Deus resolveu usar você. Deus resolveu insistir com você. Quem tem que sair é essa pomba gira mesmo. Vai sair esse espírito de prostituição, de carinho. Deus vai tirar por inteiro. Porque Ele falou mão direita para o céu. Passa a mão assim. Olha para o teu irmão e diga assim, está voltando. Está voltando. A força do Espírito de Deus está voltando. Sabe aquelas coisas que te derrubavam antigamente? Essa força nova vai fazer com que você não caia mais. Sabe o diabo que entendeu a sua fraqueza e que sempre quando queria te derrubar colocava a sua fraqueza diante de você? Agora ele tem que dobrar a macumba, porque essa macumba não pega mais em você. Sabe aquelas fofoquinhas que te desanimavam? Aqueles comentários, aquelas coisas que falavam de você, que faziam você deixar de vir para a igreja? Agora pode duplicar a panela, porque Deus vai explodir esse negócio, porque isso não vai te parar mais. A força que está voltando não é para você ser o mesmo, é para você ser aquilo que você nunca foi. Fica de pé. É Ele mesmo. Vai lá, Felipe. Olha para mim. Eu tenho uma palavra para dar a você. Só você aqui nessa madrugada pode fazer com que a opinião das pessoas ao seu respeito seja mentira, consideradas como mentira. Porque você tem uma decisão a tomar, é a única. A decisão é essa. Ou você permite que Deus te pegue de novo, ou você se entrega àquilo que falam de você. Ou você deixa Dalila cortar o cabelo para acabar com a sua história, ou você entende que Deus quer fazer a sua história voltar como nunca veio, te fazer um vaso como você nunca foi, te dar uma unção que você nunca teve. A opção é sua. A porta está aberta. Pastor, eu quero viver uma história que eu nunca vivi. Sai do teu lugar e vem aqui para frente. Pastor, eu quero desintoxicar minha mente de muita coisa. Vem aqui para frente, aqui é o teu lugar. Pastor, eu quero me livrar de muitas situações. Então vem aqui para frente, que aqui é o teu lugar. Pastor, eu quero ser possuído pela presença de Deus. Então vem aqui para frente, que aqui é o teu lugar. Agora, se você acha que a vida está boa, fique onde você está, que aí é que você merece ficar. Venha. Pode vir. Venha. Venha. Vem. E una
Gesiel e Josias. É, Gediel e o L. E o quê? Gediel o quê? O L dá. É. Vem pra frente. Mais aqui, por favor. Sabe o que Deus te trouxe aqui? E uma palavra vai resumir o porquê que Deus te trouxe aqui. Para suprir toda a sua carência. Deus vai preencher todo o vazio que acabou o meu som. Que provavelmente a sua perda, alguma coisa deixou. Você vai sair daqui entendendo que o que você precisa é só da presença de Deus de novo. Você precisa desintoxicar sua mente, voltar a falar em línguas, edificar sua alma, ser renovado. Quem não é batizado, você precisa ser batizado, ter uma experiência com o Espírito Santo mesmo. Não é aquela experiência de você se alegrar e depois voltar à mesma vida. É você se alegrar por você estar rendido, entregue a Ele. Então eu quero orar por você. Coloque a mão nesse coração, por favor. Diga assim: Espírito Santo, essa é a madrugada que o Senhor escolheu para fazer as coisas que foram cortadas da minha vida voltarem a crescer novamente. Diga: Jesus, eu nesta madrugada quero te pedir uma coisa. Eu rogo a tua misericórdia. Diga: Jesus, eu não quero o que foi perdido. Eu quero o que eu nunca tive. Uma unção que eu nunca tive. Um poder que eu nunca tive. Diga assim: uma intimidade que eu nunca tive. Uma comunhão que eu nunca tive. Diga em desespero: eu quero ter visões. Eu quero ter revelações. Eu quero voltar a ser crente intenso. Diga: eu quero intensidade. Diga: eu quero teu poder em ação. Diga: eu quero ter experiências contigo. Deixa eu orar por você. Espírito Santo. Rapidinho. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito de Deus. Consolador. Amado. Amigo. Eu não vou gritar, mas eu quero te pedir que o Senhor abrace os seus filhos. Abrace os seus filhos. Quando eles começarem a ser abraçados, dá um sinal. Faz com que eles falem em línguas como nunca falaram antes. Receba agora um abraço do Espírito de Deus. Receba agora um abraço do Espírito Santo agora. Agora. Você vai se alegrar agora. A tristeza vai embora agora. O desejo de morte vai embora agora. O desejo de parar vai embora agora. Cabelo cortado não faz mais parte da tua vida. Agora é hora da unção voltar a crescer. Da alma que você ama. Agora. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei na tua fumaça de glória. Santo dos santos, não sei mais viver.
Quem já pisou o santo dos santos em outro lugar, não sabe viver. O santo dos santos em outro lugar, não sabe viver onde estiver, amar pela glória de Deus. Achei, Filipão. Segure a mão desse queridão aí que está ao seu lado, por favor. Segura a mão dele como vaso. Como vaso. Chama essa moça aí. Seu nome? Giovana, você estava aqui na frente. E eu tive uma visão. Eu via um prato de porcelana. Quem conhece porcelana sabe como é chique e é nobre. Talheres de prata, bem ornado, uma mesa bem ornada, velas acesas, aquelas cadeiras presidenciáveis, aquelas coisas finas. E você olhando para esta mesa, dizendo assim: chegou a minha hora de me assentar. Aí o Espírito Santo disse a mim: diga para ela, não se assente. O diabo está dando um banquete para tirar de você a tua unção. Está te oferecendo o melhor. Há um espírito de encantamento tentando te ludibriar. Só que Deus te trouxe aqui nessa madrugada para dizer: eu vou reescrever a sua história. Eu vou quebrar os estigmas que foram liberados contra a tua vida. As oscilações espirituais, Deus disse para mim: eu vou quebrar. Eu vou explodir essa mesa com esse prato de porcelana. E vou revelar para você que tudo que parece anjo é demônio. Porque Deus continua, olha para mim, como ajudador. E disse para você: aguarde. Não se manche, não manche a sua vida, não se venda, não se troque, porque Deus ainda tem contigo uma aliança e precisa fazer muita coisa no meio da tua parentela que vai fazer. Tem muita gente no meio da tua parentela apostando no teu fracasso, só que Deus vai te usar como surpresa na terra dos viventes. Por isso que às vezes, para você, a vida cristã não é fácil. Para você é difícil ser crente. É difícil manter, é difícil as coisas, porque tem uma guerra travada contra a tua vida. Só que Deus mandou dizer para você: o teu cabelo volta a crescer hoje. A partir de hoje é um refrigério sobre a tua vida. Deus vai mudar teu cativeiro, Deus vai mudar tua história, entendeu isso? Agora segura aí. O Espírito do Senhor me disse que Ele vai se manter fiel a você, enquanto você se manter fiel a Ele. Deus vai contigo aonde tiver que ir, se você se manter com Ele. Mas Ele te deixa se você abandonar. Tem um negócio aqui. Tem um negócio aqui. Dá para dar um grito de glória a Deus ou não? Você vai ficar me olhando com essa cara? Tem um negócio de Deus aqui. Ai. Fica na sua. Qual é o seu nome? É você que falou comigo no telefone, não? No WhatsApp? Fica tranquilo, a Gelison.
Gravei teu nome. Porque no decorrer dessa vigília, tem um homem que toda hora vinha perto de você. Toda hora vinha perto de você. Toda hora vinha perto de você. Em algumas dessas viagens, ele ia dizendo ao teu espírito: acalma, porque eu já estou aprontando. E cada hora que ele vinha, ele dizia: acalma, porque você vai assinar. Acalma, porque o papel vai chegar. E agora no final da vigília, Deus me disse: a caneta já está na tua mão, e você vai assinar esse papel. Ainda que tu não tenha condições, mas eu vou fazer você assinar o papel. E esse papel vai surpreender muita gente. Sabe por quê? Olha para mim. Porque vai ser tudo da noite para o dia. Você vai vir num dia na prova, no outro dia todo mundo: meu Deus, o que é isso? Aí você vai se lembrar do que Deus te disse nessa vigília. Ele veio uma vez, ele veio outra vez, ele veio mais uma vez e disse: assina o papel. Tem um negócio aqui. Eu já entendi que vigília no Espírito Santo, os crentes só funciona até 3 horas. Depois de 3 horas você não funciona mais. É isso? É isso? É isso? Então dá um grito de glória a Deus aí para entender que você está funcionando. E depois de 3 horas vai dando um mexilhão. Aí tem que ir embora. É melhor que não venha. No Rio de Janeiro, vigília vai até 7 horas da manhã. Então tu vai ter que me aturar até 7 horas aqui. Eu só posso entrar às 7 horas. Ninguém deu glória a Deus, né? Não tá bom. Segurou a mão do teu irmão? Diga para ele assim: hoje é o dia da minha virada. É o dia que eu vou receber de Deus aquilo que eu estou correndo atrás há muito tempo e não recebo. Diga: o Espírito de Deus hoje resolveu encher a minha vida como há muito tempo ele não enche. Olha para mim. Você quer ser cheio? Quer mesmo? Sua mente está livre, sem preconceito. Não vai ficar rindo de quem vai pular. Não vai ficar zombando de quem vai profetizar. Não vai não. Vai entrar nesse negócio. Vamos fazer disso aqui um monte agora. Isso aqui virou um monte. Vamos entender? Vamos, Felipe. Entendeu que isso aqui virou um monte? Então fecha os olhos. Diga: Deus, hoje eu quero, sem reservas, tudo que o Senhor reservou para mim. Levante a mão do teu irmão assim, alto. Levanta alto, fecha os olhos. Eu vou contar até 3. E quando eu falar já, você vai dar o maior grito de glória a Deus da sua vida. Eu vou botar o microfone no púlpito. Porque eu não vou gritar com o microfone, eu vou gritar junto contigo. Porque hoje Deus vai te encher até a tampa. É 1, é 2, 2,5 o cabelo voltou a crescer. É 3. Dá um grito de glória! Glória a Deus, aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! Chamar o mestre nosso amigo, pois nosso irmão está doente, quase a morrer. Vamos chamar Jesus aonde ele estava, dizendo: Lázaro, tem tua alma vista. Jesus responde: esta enfermidade não é para ti, mas é para a glória de Deus. Não te preocupas, porque Lázaro está dormindo. Não acorda, pois depois de 4 dias, chegará. Maria chorando no
discípulo, dizendo se o Senhor estivesse aqui conosco, o nosso irmão, aquele que ama, não tinha morrido. Jesus ressuscita, eu sou a vida, eu teu irmão, ressuscitar. Os pés estão chegando, mal aberto o dia, se eu chegar, levantar. Ressuscita teus sonhos, ressuscita tua vida, ressuscita tua casa, ressuscita a família, ressuscita tua história, ressuscita debaixo de unção, debaixo de fogo. Hoje te põe de pé, hoje ele vai ao túmulo e chega até a porta e chama o teu nome e depois fecha a cova. Hoje o mau cheiro sai, tua vida se refaz. Recebe tua vitória. Quem vem pra receber? E quem pensou que tu morreu, que acabou, que tu perdeu, que não tem mais pra onde ir. O jeito agora Não desista, mas já que tem hoje recebe nesta noite. Hoje tem resposta aqui hoje Jesus te visita hoje ele te levanta e escreve a nova história. Pode até ter luta, mas também tem vitória. Prepare, porque não passa de hoje, Jesus Cristo te visita. Levante as suas mãos para o céu e glorifique a Deus. Oh, glória a Deus. Se pôr de pés, estende as mãos para cá. Quero pedir para o Paulo. Presbítero Paulo, vem cá impetrar a bênção apostólica.